a China tem um novo porta-aviões sofisticado. Isso é só a primeira fase, um plano muito maior para atacar os Estados Unidos da América. Bem-vindo ao China Uncensored, eu sou Chris Chappell. Xi Jinping tem expandido e modernizado rapidamente as forças armadas da China e só na semana passada, o terceiro porta-aviões da China, o Fujian, entrou em serviço militar. E, infelizmente para o resto do mundo, é algo impressionante de se ver. Agora, rapidinho, antes de eu entrar nesse assunto, acho que descobri por que, de repente, o China Uncensored teve uma grande queda nas visualizações. Recentemente, o YouTube me enviou esta mensagem, dizendo que um dos meus episódios poderia ter tido mais visualizações se eu simplesmente pagasse ao YouTube para promovê-lo. É isso, o YouTube agora só aparece pagando. Depois de anos de desmonetização e remoção dos meus vídeos, tornando uma luta diária apenas para financiar o programa, agora o YouTube espera que eu dê dinheiro para eles. De jeito nenhum, pois tenho meu próprio site e ele é melhor. ChinaUncensored.tv tem chat sem censura, então seus comentários não são apagados como no YouTube. Episódios exclusivos e transmissões ao vivo que o YouTube não permitiria. Também há projetos secretos em andamento caso queira enfrentar o primeiro comando da capital. Clique no link abaixo para acessar ChinaUncensored.tv. Agora voltando ao Fujian, o primeiro porta-aviões projetado e construído inteiramente na China e o terceiro porta-aviões chinês no total. Ele é maior e mais avançado que os dois porta-aviões russos anteriores, que têm rampa, enquanto o Fujian possui um convés plano mais versátil. Mais importante ainda, o Fujian possui catapultas eletromagnéticas para decolagens, uma tecnologia que antes apenas os Estados Unidos e a França tinham. É impressionante como a China dominou essa tecnologia totalmente sozinha, sem qualquer roubo ou trapaça. Tudo isso significa que o Fujian pode transportar mais e melhores aeronaves, incluindo uma versão recém-revelada do caça-furtivo J-35 adaptada para porta-aviões. O caça J-15, que convenhamos se parece um pouco com um pato, e a aeronave de alerta antecipado KJ-600, o que significa que, ao contrário dos outros dois porta-aviões, o Fujian não ficará operando às cegas quando estiver no mar. Isso é uma grande vitória para Xi Jinping e ele estava lá para presenciar. Literalmente, ou seja, ele foi pessoalmente à cerimônia de comissionamento do porta-aviões. E ainda por cima, usando roupas casuais. Porque nada diz líder militar como se vestir igual ao Tim Allen dos anos 90. O Fujian realizou extensos testes no mar durante meses e é amplamente considerado um símbolo da reforma militar de Xi. E também leva o nome da província que fica de frente para Taiwan, que também está na lista de tarefas de Xi. Acho que deveria dizer lista de alvos. Por isso esse navio simbolicamente preocupa não só Taiwan. Segundo o diretor da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Partido Comunista Chinês busca dominar Taiwan, o Mar Amarelo e os mares do sul e do leste da China, abrangendo praticamente toda a primeira cadeia de ilhas. Mas um grupo de porta-aviões como esse também tem o objetivo de desafiar os Estados Unidos da América em todo o Indo-Pacífico. Sim, o Partido Comunista Chinês já está se preparando para uma guerra com os Estados Unidos da América em mar aberto. E há mais do que apenas um novo porta-aviões. Uma nova análise da Cable News Network mostra que imagens de satélite, mapas e registros revelaram grande aumento nos locais de produção de mísseis da China desde 2020. Eu entendo, era por causa da Covid, todos fizemos isso. A Cable News Network utilizou dados públicos de duas grandes estatais de defesa chinesas, a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China e a Corporação de Ciência e Indústria Aeroespacial da China. Ele cruzou esses dados com imagens de satélite e o que encontraram não é nada tranquilizador. Primeiramente, eles acharam mais de uma dúzia de locais de mísseis ainda não divulgados. Além disso, dos 136 locais que eles identificaram como ligados à produção de mísseis, descobriram que mais de 60% cresceram nos últimos 5 anos. Isso também inclui instalações controladas pela Força de Foguetes, o ramo militar que controla o arsenal nuclear chinês. Sim, o Partido Comunista Chinês é tão maligno que tem sua própria equipe Rocket.
Muitas dessas instalações substituíram terras agrícolas e vilarejos, porque quem precisa de comida ou abrigo quando pode desencadear a aniquilação nuclear sobre seus inimigos? As imagens também mostraram um grande local, perto de Pequim, que cresceu quase 50% e pode fabricar mísseis DF-26 de médio alcance. O chamado Matador de Guam. Sim, Guam, você sabe, aquele pedaço real de território dos Estados Unidos da América. Como alguém pode não achar que o Partido Comunista Chinês quer guerra com os Estados Unidos da América? Se o Canadá construísse o míssil matador do Kansas, a gente afogaria os canadenses em xarope de bordo mais rápido do que poutine com molho causa ataque cardíaco. No total, desde 2020, esses locais adicionaram mais de 2 milhões de metros quadrados de novo espaço, incluindo novas torres, bunkers e estruturas fortificadas compatíveis com o desenvolvimento de armas. Ah, e também as fotos de satélite chegaram a capturar partes visíveis de mísseis. Olha, eu sei que a população da China está diminuindo, mas a solução não é simplesmente diminuir a dos outros também. Um ex-diretor de controle de armamentos da OTAN e pesquisador do Fórum do Pacífico disse à Cable News Network que a China está se posicionando como superpotência global. Estamos nas fases iniciais de uma nova corrida armamentista. A China já está correndo e eles estão se preparando para uma maratona. Só para continuar com a analogia da corrida, isso não parece as fases iniciais. É como se tivessem roubado a pistola de largada e ameaçado os adversários. O presidente do Fórum do Pacífico afirmou: já existe uma guerra fria. Isso acontece em todos os domínios, e o risco é que acabe se tornando uma guerra quente. Ah, claro, porque nenhuma dessas pessoas assiste ao meu programa. Tudo isso mostra que o Mar do Sul da China, ou Taiwan, não são o alvo final do primeiro comando da capital. Eles querem ser capazes de enfrentar os Estados Unidos da América de igual para igual e instalar uma nova ordem mundial liderada por eles. O primeiro comando da capital observa atentamente as guerras na Ucrânia e Gaza, aprendendo ao máximo sobre seus inimigos. Eles estão totalmente prontos para isso. Especialmente Xi Jinping, que vai observar tudo acontecer vestido como um pai de sitcom dos anos 90. Lembra? Clique para acessar meu site chinoncensured.tv. Sou Chris Chappell. Até a próxima.